Fala, meus irmãos, tudo bem? Aqui estamos para mais uma aula da nossa escola bíblica e hoje nós vamos falar sobre a lição de número 5, que traz o assunto o avivamento na vida da igreja. Já falamos sobre o que é o avivamento no Antigo Testamento, avivamento no Novo Testamento, o ministério avivado de Jesus, foi a lição de número 4. E hoje chegamos à lição de número 5 e todas essas lições anteriores estão aqui no nosso canal e eu vou deixar o link dessas aulas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Para você poder acompanhar. O texto áudio diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, verso 4. A verdade prática diz assim: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. A nossa leitura bíblica está em Atos, capítulo 2, do verso 1 ao verso 13. Vamos ler juntos? Diz assim o texto: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus e varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar em sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, e todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: Que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: Estão cheios de mosto. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição, ela tem 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. Segundo tópico fala sobre o dinamismo da Igreja Apostólica e o terceiro e último tópico fala sobre um ministério ungido para os dias atuais. Nossa lição vai se desenvolver dentro desses tópicos, tá bom? Antes de entrar na lição, por favor, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like nesse vídeo e ao se inscrever, ativa também o sino das notificações. Semanalmente temos 2 vídeos de escola bíblica aqui no nosso canal. Um dessa revista aqui, a Viva a Tua Obra, que é da CPAD. E o outro é desta revista aqui, que é Juízes e Ruth. Esta revista, esta segunda revista, né, é da PEC, Programa de Educação Cristã Continuada do Campo de Belém, no qual eu faço parte. Então temos essas 2 lições da escola bíblica, essas 2 revistas estamos estudando, e semanalmente também, de segunda a sexta, né? Todos os dias de segunda a sexta, só não sábado e domingo, mas de segunda a sexta tem o Oráculo do Dia, que é um vídeo mais curto, 3, 4 minutos, trazendo uma palavra de Deus para a sua vida. Todas as manhãs esse vídeo
Esse vídeo é postado aqui no nosso canal às 6 da manhã, para você já iniciar o seu dia ali com aquele gás, com a palavra de Deus, tá bom? Por isso eu preciso da sua inscrição com a notificação ativada para você ser avisado toda vez que a gente postar um vídeo novo, tá bom? Tem um ruidinho lá no fundo desse vídeo, porque tá chovendo aqui e eu tô gravando essa aula hoje, domingo, e vou postar na segunda-feira, amanhã, tá bom? Para você ter aí um tempo para poder estudar esta lição de número 5, será ministrada no domingo, dia 29 de janeiro, tá bom? Então vamos entrar na lição. Vou tomar uma água aqui. A introdução diz assim, ó, nos primórdios da igreja, o povo de Deus era avivado e caminhava sob a direção do Espírito Santo. Por isso, nesta lição, estudaremos o papel do enchimento do Espírito no avivamento primitivo. Analisaremos o aspecto dinâmico da igreja e, finalmente, teceremos algumas considerações quanto ao dinamismo avivado da igreja primitiva para os dias atuais. Então, o objetivo dessa lição aqui é pegar os pontos importantes, né? Todo o início da igreja primitiva serve de exemplo para nós aqui, atualmente. Então, precisamos pegar uns pontos relevantes, precisamos pegar princípios, porque princípio não muda com nacionalidade, com cultura, com estado, com tempo, não muda. Princípio é atemporal, ele está acima de tudo isso. Então, precisamos pegar princípios que havia no início da igreja para aplicarmos atualmente aonde a gente está, né? Aonde a gente está, nós somos igrejas e no tempo em que estivermos é a nossa oportunidade de ser igreja e de fazer com que o reino de Deus avance, tá? Um dos aspectos era que a igreja, os seus membros eram cheios do Espírito Santo, e todo aquele que é cheio do Espírito Santo, que tem o mover, a ação do Espírito em sua vida, Jesus diz no capítulo 3 de João, conversando com Nicodemos, que o Espírito é como o vento. Então, isso mostra dinamismo, né? Dinâmica, não marasmo, letargia, não parado, mas dinâmico. Primeiro ponto aqui, como a gente já falou, o batismo no Espírito Santo. Esse é o primeiro tópico, o batismo no Espírito Santo e o público-alvo. E o primeiro ponto é o chamado abrangente de Jesus. Nós vamos ver aqui três condições para receber, né, o batismo com o Espírito Santo. Pelo menos três condições aqui. Primeira condição, para receber o batismo no Espírito Santo para receber o batismo no Espírito Santo é passar pela experiência da salvação. A primeira condição, né, para receber o batismo com o Espírito Santo é passar pela experiência da salvação, sendo necessário arrepender-se e crer no Evangelho, pois sem arrependimento e fé não há salvação. Então, o escritor aqui da revista vai dizer que o primeiro passo para receber o batismo com o Espírito Santo é ser salvo, tá? Então, para ser salvo, implica em pelo menos duas coisas aqui. Primeira coisa, crer no Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. E a segunda coisa é arrependimento. Precisa se arrepender da sua vida, da sua velha vida, né? A partir de agora, uma nova vida você tem. Então, não há como receber o batismo ou a virtude do Espírito Santo sem a salvação, sem o arrependimento e sem a fé. Esses requisitos aqui são a primeira condição para receber o batismo com o Espírito Santo. Segunda condição é obedecer a Deus, pois nosso arrependimento e fé devem apresentar frutos dignos, conforme 1 João capítulo 5, verso 2
a 4. E finalmente, aqui vamos ver a segunda condição como sendo então a obediência. Não existe você se arrepender e ser salvo e não obedecer a Deus, né? Não, é incompatível. Então, segunda condição, ser obediente a Deus. E a terceira condição, e finalmente, né, é a santificação, pois sem santificação ninguém verá a Deus. Esse chamado de Jesus é para todas as pessoas, e ele intercede e ele antecede a experiência do batismo no Espírito Santo. Então, uma decisão, e seria até um resultado do que já vimos na primeira e na segunda condição. A terceira é a santificação, pois uma nova vida requer arrependimento, crer no Evangelho, isso nos leva à obediência, né? Obedecer a Deus, que conduz à santificação. A pessoa vai ser uma nova criatura agora, outras coisas fazem parte de sua vida, e então ela já tem um novo estilo de vida, que é ser santo e separado para Deus. Esse seria aqui, então, o primeiro ponto dentro desse tópico. O segundo ponto é: a promessa é para todos os salvos. Os primeiros a receberem essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo foram os discípulos que, salvos, se reuniam no cenáculo para perseverar em oração. Atos capítulo 1, verso 2 a 14. Eles esperavam o cumprimento da promessa feita por Jesus. E, de repente, o Espírito foi derramado sobre todos os que estavam reunidos e assentados na casa. Ao final do segundo capítulo de Atos, o apóstolo Pedro afirma que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2, verso 39. Assim, o texto bíblico atesta a abrangência atemporal e perene da promessa. O batismo no Espírito Santo é para todos os salvos em todas as épocas, culturas e geografias. Então, o Espírito de Deus não está preso a um grupo de pessoas, não está preso a uma etnia ou a uma língua, a uma nação, mas não, abrange o mundo todo. Basta que você siga os passos que nós vimos no primeiro ponto, para que você possa também, então, receber a virtude do Espírito de Deus, né? O batismo no Espírito Santo. E o terceiro ponto aqui, dentro deste tópico ainda, é o engano dos cessacionistas. Diz assim: o cessacionismo é uma corrente teológica da teologia, né? Da teologia reformada, e de algumas igrejas históricas que afirmam que os dons espirituais cessaram na vida da igreja. Segundo essa corrente, o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais eram apenas para os dias apostólicos. Há uma ginástica de interpretação bíblica para justificar essa invencionice histórica. Há outros ainda que, seguindo seus teólogos, afirmam que o batismo no Espírito Santo é a própria conversão. Já estudamos em trimestres anteriores que o Novo Testamento e principalmente o livro de Atos mostra com detalhes que o batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da salvação. Como vimos aqui, todos os discípulos que receberam o batismo no Espírito Santo já eram salvos e que os dons espirituais transbordaram os limites da Igreja Apostólica. Portanto, como pentecostais, afirmamos o batismo no Espírito Santo com evidência física de falar em línguas estranhas, bem como a atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Essa realidade perpassa todas as épocas, culturas, geografias em que haja um salvo em Cristo. Então aqui é uma das defesas, né, da nossa denominação, o batismo no Espírito Santo, né, o pentecostalismo, o falar em línguas e ter os demais dons. Todos esses pontos nós cremos que não foi simplesmente
e unicamente para os dias da igreja primitiva, mas sim que até hoje ainda estão vívidos em cada um de nós. Basta que busquemos isso, né? Deus, ele tem os seus servos espalhados em todo o mundo e basta que o seu servo busque e ele receberá. Foi o que Jesus disse, né? Bata e a porta se abrirá. Aquele que busca, encontra, e o que pede, recebe. Então isso aqui está disponível e a Bíblia diz que é o Espírito que distribui como lhe convém os dons para os seus servos. Nós entendemos que esses dons são ferramentas e você pode fazer uma pesquisa, você pode entrar no Google e procurar as igrejas que mais crescem, que mais se desenvolvem, que mais crescem são as igrejas pentecostais. Em todo mundo, pode pesquisar, você vai encontrar as igrejas pentecostais, né, as denominações, igreja só tem uma, as denominações pentecostais que creem no poder de Deus, no batismo com o Espírito Santo, na manifestação dos dons, são as igrejas que mais crescem e se desenvolvem. Agora, existe também um outro lado, né? Um lado que seria até um entendimento errado com relação a isso. O lado equivocado disso é que as pessoas já não podem priorizar somente a manifestação espiritual e deixar de lado o estudo bíblico, tá? A busca pelo conhecimento e a busca pelo estudo da palavra de Deus. Uma coisa não anula a outra, mas o crente ele precisa ter equilíbrio e buscar as duas coisas. Precisa ter o conhecimento bíblico e precisa também valorizar a manifestação do Espírito de Deus, do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo e as demais coisas. O cessacionismo é uma corrente teológica equivocada com relação a isso, porque diz que os dons e a manifestação do Espírito de Deus cessaram e foram só para aqueles dias. É algo equivocado. Segundo tópico aqui dentro é o dinamismo da igreja apostólica. E o primeiro ponto, a igreja nasce avivada. Do ponto de vista histórico, a igreja passou a existir no dia de Pentecostes. Isso ocorreu sob a atuação direta do Espírito Santo. A igreja nasceu avivada, assim como o tabernáculo foi consagrado pela descida da glória divina. Êxodo 40, verso 34. A igreja foi consagrada pela descida do Espírito Santo. Portanto, ali no Pentecostes, o Senhor da igreja iniciou o maior avivamento da história humana. Então, historicamente e biblicamente, nós vemos ali o início da igreja. A partir de então, né, os crentes, os discípulos de Jesus, a partir daquele momento, da descida do Espírito Santo, a igreja inicia oficialmente, né, eles por si só já pregando a palavra de Deus, batizando as pessoas, ministrando o Espírito Santo na vida das pessoas. Então, ali iniciou. A igreja, ela inicia nesse momento de avivamento. E é o correto. Ela precisa estar, assim, nesse ambiente, nessa atmosfera espiritual. Assim ela cresce e assim ela se desenvolve. A igreja, no Novo Testamento, mais precisamente em Atos dos Apóstolos, aonde ela chega, ela está ela tem essa característica. Então, é algo que a igreja não pode perder. Segundo ponto aqui, a igreja depois do Pentecostes. Os sinais do poder de Deus nos Atos dos Apóstolos podem ser resumidos assim: conversão e batismo, Atos 2, 41, os quais eram frutos do avivamento espiritual em Jerusalém. Após o Pentecostes, a igreja apostólica pregava na autoridade do nome de Jesus, na unção e no poder do Espírito Santo, e por isso nessa igreja havia perseverança na doutrina, na comunhão e na oração. Havia também o temor, sinais e
maravilhas, além de cuidado especial para com os irmãos carentes. Então aqui, olhando isso, nós vamos ver esses aspectos da igreja, né? Aqui é o segundo e último ponto já do segundo tópico, fala sobre a igreja depois do Pentecoste. Então, depois do Pentecoste, o que havia na igreja? Havia perseverança na doutrina, algo que a gente comentou antes, que não pode ser desprezado a doutrina, o estudo das Sagradas Escrituras, por conta do pentecostalismo, da espiritualidade ali. Então, uma coisa não anula a outra. A pessoa tem que ser espiritual, mas também tem que estudar, tem que buscar o conhecimento bíblico. Buscar a presença do Espírito Santo em oração é muito importante. E estudar a palavra de Deus e conhecer as Sagradas Escrituras e ter conhecimento da sã doutrina também é muito importante. Ambas são complementares. Você não pode escolher apenas uma e desprezar a outra. Então, dentro disso havia perseverança na doutrina, havia comunhão, havia a oração, a busca pelo Espírito Santo, havia o temor nas pessoas, havia sinais e maravilhas e, além disso, havia também o cuidado com aqueles que eram mais necessitados e carentes. São pontos importantes que vemos na igreja primitiva, que devemos também colocar em prática atualmente na nossa igreja, né, atual, na qual fazemos parte. E o último ponto aqui, o último tópico que nós vamos ver, tem 3 pontos. O último tópico é um ministério ungido para os dias atuais, a igreja da atualidade. Primeiro ponto, na unção do Espírito Santo. A pregação cristã deve ser acompanhada de poder, sinais e milagres. Esses sinais podem ser manifestos por meio de salvação de vidas para Jesus, expulsão de demônios, imposição de mãos sobre os enfermos para serem curados, conforme Jesus declarou que aconteceria em Marcos 16. Um ministério avivado e ungido pelo Espírito Santo é indispensável à missão da igreja nestes dias. Então, esses sinais e essas características que acabamos de ver aqui, nesse ponto, na unção, né? Todos eles fazem parte daquilo que Jesus colocou para nós como a doutrina, como sã doutrina. Então, estes são os sinais daqueles que creem. Então, aonde houver um crente que faz, que obedece, né, que põe em prática a palavra de Deus, pregando, impondo as mãos sobre os enfermos, né, ministrando ali, expulsando demônios, aonde há um crente obediente a Deus, ali haverá os sinais que comprovam que esse crente, ele de fato serve a Deus. Então, estes são os sinais que precisam estar evidentes em uma igreja da atualidade. O segundo ponto aqui é autenticado por Deus. Um ministério ungido não se desenvolve apenas por intermédio dos instrumentos formais e acadêmicos dentro dos padrões hermenêuticos, exegéticos e homiléticos da pregação. Todos esses instrumentos são importantes para o aprimoramento do obreiro, mas só eles não bastam. É preciso que Deus aprove o trabalho do obreiro. Foi assim que aconteceu em Marcos, quando Jesus autenticou a pregação dos discípulos, confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Marcos, capítulo 20, capítulo 16, verso de número 20. Portanto, um modelo de pregação no Novo Testamento é uma mensagem confirmada pelos sinais e prodígios de Deus. Foi o que falamos anteriormente. A pregação, além de ter o estudo da palavra de Deus, de ter uma boa formação, buscando conhecimento acadêmico, buscando conhecimento da exegese, buscando conhecimento também da homilética, da hermenêutica. Todas essas matérias são importantes para o conhecimento e a boa explicação da palavra de Deus, porém não devem se prender apenas a teoria, mas precisa haver os sinais.
E os sinais é a comprovação, é a aprovação de Deus de que aquela obra, de que aquela pregação, de que aquele momento ali é o momento do agir e do mover de Deus. Isso não depende do pregador, é a confirmação de Deus, é a manifestação do Espírito de Deus. O pregador não tem poder sobre o Espírito Santo, porém, o Espírito Santo usa a mensagem, ele usa o pregador e ele manifesta os sinais conforme ele quer. Mas precisamos sim buscar os sinais e o poder de Deus na nossa vida. E esse terceiro e último ponto fala sobre glorifica a Cristo. O tópico é um ministério ungido para os dias atuais. Nós vimos, ele tem que estar na unção do Espírito Santo, ele tem que ser autenticado por Deus e ele glorifica a Cristo. O ministério ungido pelo Espírito glorifica a Cristo e não o homem. Não por acaso, nosso Senhor declarou que a missão do Espírito Santo é glorificá-lo. Assim, toda a mensagem do Evangelho e atividades sob a direção do Espírito Santo devem glorificar a Cristo. Aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina que quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Deus em Cristo é que deve ser glorificado a partir de nossa instrumentalidade na obra do Senhor. Então, esses são alguns pontos que nós precisamos gravar, porque são relevantes na vida da igreja da atualidade. Um ministério precisa estar ungido por Deus, né? Precisa ter os sinais que comprovam a autenticação de Deus, e ele deve glorificar a Cristo, e não somente ele, mas todos que fazem parte, todos aqueles que são alcançados por esse ministério, por essa pregação, por esse trabalho, eles devem ser conduzidos a glorificar a Cristo. Tudo aquilo que exalta o homem, que sobrepõe o homem, que coloca o homem em evidência, ou aquilo que o homem faz, o destino é o fracasso. Mas quando glorifica a Deus, quando exalta a pessoa de Jesus, quando coloca Deus no seu devido lugar, a obra tende a crescer, porque a glória pertence somente a Deus. E a conclusão da nossa lição fala: a Igreja Apostólica nasceu sob o avivamento do Pentecostes, debaixo do glorioso batismo no Espírito Santo. Ao longo de sua história, aprendemos que a razão do seu êxito não foi o conhecimento humano de seus pregadores, seus membros ou congregados. O que fez toda a diferença no ministério da Igreja Apostólica foi a unção do Espírito Santo sobre essa igreja. Não podemos deixar a chama apagar. A unção do Espírito Santo continua disponível hoje. Como a gente já falou, é algo disponível a todos os crentes em todos os lugares e em todos os tempos. Basta que busquemos a presença do Senhor, nosso Deus. Aqui encerramos a nossa lição. Peço agora que você deixe aqui no comentário, nos comentários, a resposta do nosso questionário. E eu também vou colocar esse questionário como comentário fixo aqui para você poder ler e responder. Primeira pergunta: qual é a primeira condição para alguém receber o batismo no Espírito Santo? Segunda pergunta: o que é e o que defende o cessacionismo? Terceira pergunta: a partir de quando a igreja passou a existir sob o ponto de vista histórico? Quarta pergunta: como era caracterizada a pregação da Igreja Apostólica depois do Pentecostes? Quinta e última pergunta: quem deve ser glorificado na obra do Senhor? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, deixe o seu like e ao final, clique no botão compartilhar e compartilha isso com um amigo, tá bom? Para que ele também seja edificado com as lições da escola bíblica. Deus abençoe e até a próxima.